Olá, seja bem-vindo ao nosso simpósio sobre as origens. Nós estamos tratando do criacionismo, esse tema tão relevante para nós que cremos na Bíblia e na criação. Se você quiser rever a nossa live de ontem com o pastor Michelson, é só acessar o nosso canal Adventistas Brasil ou a nossa página no Facebook. Essa tarde vamos estar conversando com o Dr. Tiago Souza. O Dr. Tiago é especialista em genética e tem feito um grande trabalho para o criacionismo. Obrigado, Tiago, por aceitar esse convite e estar conosco no nosso simpósio. Olá, Dr. Marcos Natal, agradeço o convite para fazer parte desse simpósio. Olá, você também que nos está acompanhando esse simpósio. Hoje eu irei compartilhar com vocês um assunto que é bem atual. Irei falar sobre a origem das etnias e o racismo. Nós estamos vivendo num contexto um tanto conturbado, sabemos disso, onde questões raciais estão sendo discutidas e eu creio que esse tema seja bem propício. Atualmente, no mundo existem aproximadamente 8 bilhões de pessoas. Há muito tempo atrás, as pessoas pensavam que existiam grandes diferenças entre as etnias. No entanto, após o projeto Genoma, que teve sua conclusão em 2003, divulgação em 2005, nós sabemos que as diferenças entre as diversas etnias, entre as populações humanas, é muito pequena. Para você que nunca ouviu acerca desse projeto, o projeto Genoma, ele sequenciou todas as letras, vamos dizer assim, do genoma. Adenina, timina, citosina, guanina. Ao todo, 3 bilhões dessas letras foram decifradas e hoje nós sabemos a informação por detrás das nossas proteínas, das nossas moléculas, o DNA. Nós sabemos a sequência do DNA humano, do genoma humano. E a partir disso, na era pós-genômica, nós percebemos que as diferenças são muito pequenas. Nós temos basicamente 0,2% de diferença entre um indivíduo e outro. E as diferenças relacionadas a características que nós julgamos como sendo muito significativas, como cor da pele, cor dos cabelos, outras características relacionadas a etnias também, as diferenças étnicas, elas representam 0,012% do nosso genoma, ou seja, uma variação muito pequena. Todos nós somos muito iguais. E a pergunta que surge é, como mesmo sabendo disso, mesmo com os avanços científicos, como ideias racistas, eugenistas continuam ainda a se proliferar no mundo de hoje? É interessante porque nós vamos agora fazer uma breve viagem histórica para verificar algumas ideologias, algumas teorias que podem ter fomentado no passado algumas ideias que perpetuam até hoje. Eu gostaria de convidar você que está acompanhando para voltar um pouquinho comigo no tempo e lá no século XX e XIX, inicialmente, quando surge no século XIX a teoria da evolução. Anteriormente à teoria da evolução, as raças humanas eram chamadas assim, raça inglesa, raça irlandesa, e, obviamente, pensava-se que havia grandes diferenças. No entanto, não havia uma teoria estruturada para explicar as diferenças dessas raças na época e como elas teriam surgido. A partir do momento que Charles Darwin ele publica o seu livro A Origem das Espécies, passa-se a imaginar as raças humanas como sendo etapas do processo evolutivo que deu origem ao ser humano. Então, como se houvessem raças mais desenvolvidas, mais evoluídas do que outras. É interessante porque esse famoso biólogo do século XX, Stephen Jay Gould, já falecido, ele diz o seguinte: os argumentos biológicos para o racismo podem ter sido comuns antes de 1859, que foi o ano da publicação do livro A Origem das Espécies, mas aumentaram em ordens de magnitude após a aceitação da teoria da evolução. Por quê? Porque a teoria da evolução, na verdade, ela nivela o ser humano com outros animais. Dessa forma, o humano passa a ser visto como um animal que está adaptando ao meio ambiente e imagina-se que algumas raças, que naquela época eram dessa forma definidas, seriam mais evoluídas, mais diferenciadas do que outras.
Nesse contexto, eu gostaria de ler esse trecho escrito por Ernst Haeckel. Para você que não conhece esse cientista, Ernst Haeckel, ele foi responsável por aquele princípio que diz que a ontogenia recapitula a filogenia. O que é isso? A ontogenia é o desenvolvimento embrionário. Então, para Ernst Haeckel, o desenvolvimento embrionário dos seres recapitulava a história evolutiva. Então, eu conseguiria ver similaridades entre o desenvolvimento embrionário dos organismos e, dessa forma, eu entenderia a história evolutiva de todos os organismos. E talvez você que já observou alguns livros didáticos do ensino médio, ensino fundamental, talvez você encontre figuras, imagens ainda recapitulando essa ideia de Ernst Haeckel. Nós sabemos hoje que muitas imagens foram manipuladas, essa ideia hoje em dia não tem tanta força, ela caiu por terra, na verdade, mas Ernst Haeckel, ele era um evolucionista fervoroso e, em relação às etnias, ele chegou a escrever o seguinte: o estágio mais baixo do desenvolvimento mental humano, no estágio mais baixo do desenvolvimento mental humano, estão os australianos, algumas tribos dos polinésios e os bosquímanos, otentontes e algumas tribos negras ou pretas. Nada, no entanto, é talvez mais notável a esse respeito do que algumas das tribos mais selvagens do sul da Ásia e do leste da África, as quais não têm nenhum vestígio dos primeiros fundamentos de toda a civilização humana, da vida familiar e do casamento. Eles vivem juntos em rebanhos como macacos. Então, na visão desse cientista e de outros, haveria uma progressão de desenvolvimento dessas raças até chegar no homem europeu, que era o auge do desenvolvimento, que era o referencial do Homo sapiens. Então, vocês podem começar a enxergar que realmente essa teoria acabou fomentando um certo preconceito, enxergando etnias diferentes como sendo inferiores. Essas ideias evolucionistas, elas acabaram levando a absurdos que foram cometidos, como, por exemplo, esse, onde um pigmeu foi colocado no zoológico de Bronx, Estados Unidos, juntamente com um macaco, e exposto como animal, numa gaiola. Episódios tristes como esses foram respaldados pela ideia de que algumas etnias eram tão próximas de animais que poderiam ser tratadas como tais. Hoje em dia, quando nós promovemos essa relação entre evolucionismo e racismo, alguns cientistas, eles, vamos dizer assim, torcem o nariz e dizem que é uma deturpação dos escritos de Darwin, que Darwin, na verdade, não corroborava o racismo, mas, ao lermos os escritos de Darwin, nós vemos claramente que, na mente de Darwin, ele enxergava que algumas etnias realmente eram superiores às outras. No entanto, Darwin era contrário à escravidão, por exemplo, por questões morais. Então, ele, ao ver os indivíduos sendo explorados, ele recriminava isso. Mas na cabeça de Darwin existia seres superiores, etnias superiores a outras. E para nós verificarmos isso e comprovarmos, vamos ler os próprios escritos de Darwin. Como eu disse, o livro mais conhecido de Darwin é A Origem das Espécies, mas Darwin escreveu outros livros. E esse é um desses livros, A Descendência do Homem e a Seleção em relação ao sexo. Eu gostaria de tirar alguns trechos desse livro e ler com vocês. Esse trecho é bem interessante. Diz o seguinte: em algum período futuro, não muito distante, medido por séculos, as raças civilizadas do homem quase certamente exterminarão e substituirão em todo o mundo as raças selvagens. Ao mesmo tempo, os macacos antropomórficos, como observou o professor Schaffhausen, serão sem dúvida exterminados. A ruptura, então, será então ampliada, pois irá intervir entre o homem em um estado mais civilizado, como podemos esperar, do que o caucasiano, e alguns macacos são baixos quanto o babuíno, em vez da atual diferença entre o preto, o australiano e o gorila. Em tempos de pandemia, também de Covid, que nós estamos passando agora, é interessante nós vermos outro trecho desse livro de Charles Darwin em relação a essa questão de seres humanos ou populações que seriam mais adaptadas, mais que teriam uma aptidão maior para a sobrevivência. Interessante citação. Ó. Com os selvagens, os fracos no corpo ou na mente são logo eliminados. E aqueles que sobrevivem geralmente exibem um vigoroso estado de saúde. Nós, civilizados, por outro lado, fazemos o possível
para controlar o processo de eliminação. Construímos asilos para os imbecis, os mutilados e os doentes. Instituímos leis ruins e os nossos médicos exercem sua máxima habilidade para salvar a vida de todos até o último momento. Há razões para acreditar que a vacinação tenha preservado milhares de constituição fraca, que anteriormente teriam sucumbido à varíola. Assim, os membros fracos das sociedades civilizadas propagam sua espécie. Preste atenção nesse último trecho. Ninguém que tenha participado da criação de animais domésticos duvidará que isso deva ser altamente prejudicial para a raça humana. Dificilmente alguém é tão ignorante que permita que seus piores espécimes se reproduzam. Então, como nós vimos na visão de Charles Darwin, claramente existiam etnias superiores às outras, e até no trecho anterior é como se ele previsse que futuramente as etnias inferiores seriam eliminadas por essas superiores. E talvez você lembre de algum evento histórico associado a isso. Posteriormente, nós vemos também ele retratando um cenário onde, através dos nossos hospitais, do nosso cuidado, nós acabamos permitindo que pessoas que não sobreviveriam em condições normais tenham a sua existência preservada. Ou seja, não permitimos que a seleção natural atue de forma efetiva na população humana. Nesse contexto, Richard Wickert, que foi o autor do livro De Darwin a Hitler, ele tem algumas citações interessantes. Por exemplo, essa aqui, ó. O darwinismo por si só não produziu o Holocausto, mas sem o darwinismo, nem Hitler, nem seus seguidores nazistas teriam os fundamentos científicos necessários para convencer a si mesmos e aos seus colaboradores que uma das maiores atrocidades do mundo era realmente digna de louvor. Ou seja, o darwinismo não é uma condição suficiente para o surgimento do nazismo, mas foi uma condição necessária para criar essa lógica, né, e respaldar algumas atitudes, usando inclusive a ciência, lamentavelmente. Thomas Huxley, acho que todos vocês têm ouvido falar de Thomas Huxley, foi também um grande defensor do evolucionismo, e ele tem uma citação interessante, também relacionada à questão étnica, e essa declaração ocorreu logo depois da Guerra Civil Americana, naquele contexto. Ele diz o seguinte: nenhum homem racional, conhecedor dos fatos, acredita que o preto médio seja igual, menos ainda superior ao homem branco. E se isso for verdade, é simplesmente incrível que quando todas as suas deficiências forem removidas e o nosso parente prognata tiver um campo justo e sem nenhum favor, assim como nenhum opressor, ele poderá competir com sucesso com seu rival de cérebro maior e mandíbula menor, em uma competição que deve ser realizada por pensamentos e não por mordidas. Então, na visão de cientistas, após também a finalização da guerra e a liberdade dos escravos, eles não poderiam nunca competir de forma igual ou dificilmente poderiam competir, porque na visão deles esses indivíduos eram inferiores. George Gaylord Simpson, que viveu no século passado, faleceu na década de 80, ele declara o seguinte: as raças humanas têm, ou talvez devêssemos dizer tiveram, exatamente o mesmo significado biológico que as subespécies de outras espécies de mamíferos. Então, a partir do momento que nós enxergamos o ser humano como mais um animal, nós verificamos que existe a seleção natural, que seleciona os mais aptos, nós passamos a tentar entender o sucesso aparente de algumas populações como possivelmente uma maior adaptação ao meio e uma superioridade. Então a ideia, na verdade, leva essa lógica perversa. Como eu disse anteriormente, ao nós olharmos para o genoma, é a minha área, eu sou geneticista, ao nós olharmos o DNA, não existe margem para nós considerarmos que os seres humanos, as populações humanas são muito diferentes. Todos nós somos muito iguais. Isso é tão verdade que, por exemplo, se um indivíduo branco tiver que fazer um transplante de órgão, talvez o mais, vamos dizer assim, que encontre uma compatibilidade seja em um indivíduo preto e vice-versa. Isso pode acontecer.
Ou seja, não existe uma diferença drástica entre as etnias. Existe uma maior diferença entre, vamos dizer assim, uma menor diferença entre populações do que dentro da própria população. Ou seja, interpopulações, essa diferença é menor do que a diferença que existe entre indivíduos de uma mesma população. Todos nós somos muito iguais. Para nós entendermos essa variação da população humana, eu vou citar um exemplo aqui para vocês entenderem um pouco como isso acontece. Imagine que você está numa montanha e no sopé da montanha você encontra uma plantinha, um espécime. Você olha aquela planta, analisa ela, começa a descrever aquela planta, os detalhes daquela planta, enfim, e faz uma descrição. E daí você começa a subir aquela montanha. Vamos colocar que essa montanha tem uns 3.000 metros de altura. Então você começa aquela escalada da montanha e depois de 150 metros você encontra de novo aquela mesma espécie. Agora um espécime diferente, mas a mesma espécie. E você começa a observar e você vê pequenas diferenças. Parece que aquele espécime não é exatamente igual àquele que você viu no sopé da montanha. E você começa a pensar, por que isso está acontecendo? E depois você começa a subir, continua a subida, sobe mais uns 150 metros e vê de novo aquela mesma espécie. E as diferenças vão se acumulando e parece que quando você chega no topo da montanha, aquela mesma espécie é muito diferente daquela que você observou lá ao pé da montanha. Por que isso acontece? Porque a partir do momento que você está subindo nessa montanha, as condições de temperatura, de disposição de oxigênio, de radiação solar mudam, variam. E essas variações ambientais, inclusive até o próprio solo pode ter algumas modificações, isso gera pequenas diferenças fenotípicas na aparência daquelas plantas. E dessa forma, você vai observando como se fosse um degradê de variação, a gente chama de clina, desde aquele espécime observado no sopé da montanha até a mesma espécie observada no topo daquela montanha, um contínuo. Chamamos de clina. Tomando esse mesmo exemplo, nós podemos entender a variação das etnias humanas. Quando nós olhamos a cor da pele, a textura dos cabelos e a cor dos cabelos também, cor dos olhos, nós verificamos que as populações que originalmente possuem esses traços estavam em localidades geográficas onde essas características seriam vantajosas. Não quer dizer que elas surgiram em função, necessariamente surgiram do nada, em função dessas condições. Mas quer dizer que essas condições específicas de cada lugar selecionaram os indivíduos que eram mais aptos. Ou seja, nós tínhamos o potencial genético para desenvolver diversas características e o ambiente selecionou as características mais favoráveis. Por exemplo, a pele preta, ela possui uma concentração maior de melanina. Talvez você tenha ouvido falar sobre esse pigmento. A melanina, ela é produzida por algumas células, melanossomos, e ela protege a pele contra a radiação solar. Ou seja, em ambientes onde existe uma grande irradiação solar, é vantajoso você ter uma pele mais escura, porque ela irá proteger a sua pele, também o seu cabelo. A melanina também está envolvida com a cor dos cabelos, dos olhos, contra a radiação solar. Outros aspectos poderiam ser citados aqui em relação às diferenças étnicas, mas nós podemos correlacioná-los com essas variações do ambiente. Ou seja, não existe uma etnia superior à outra. As diferenças estão relacionadas exclusivamente ao contexto onde aquelas populações humanas se instalaram. Para nós entendermos isso, considere esse gráfico aqui de componente principal. Cada um desses pontinhos desse gráfico representa a composição genética de uma população. E eu gostaria de fazer uma pergunta para você que está acompanhando essa palestra. Em quantos grupos eu poderia dividir esses pontos aqui? Em quantos grupos? 2 grupos, 3 grupos, 4 grupos? Onde começa um grupo e termina outro? Fica um pouco difícil, né? Na verdade, eu posso dividir em 2 grandes grupos e vai sobrar algumas populações que não vão se encaixar. Eu posso dividir também em 3 grandes grupos esses pontos. Eu posso dividir
em 4, como os europeus, os africanos, os ameríndios e os do leste asiático. Ou seja, o que eu quero mostrar para vocês com isso? Que essas divisões étnicas, inclusive, são artificiais, porque, como eu expliquei, a diversidade humana é no formato de uma clina. Então, eu definir exatamente onde começa uma etnia e termina outra é uma divisão totalmente arbitrária. Nesse contexto, nós verificamos que as definições étnicas muitas vezes têm mais uma relação maior com a questão cultural, outros aspectos do que com a questão biológica propriamente dita. Não é fácil você definir onde começa uma etnia e onde termina a outra. Por exemplo, essas duas mulheres. Se você encontrar essas duas mulheres andando por aí, como elas seriam classificadas em termos de sociedade? Como mulheres pretas, as duas. No entanto, ambas mulheres, apesar de ter a pele preta, elas representam populações geneticamente muito distintas. Essa mulher é africana, aqui da extremidade, e essa outra, ela é aborígene, população que originalmente habitava a Austrália. Existem alguns indivíduos ainda que continuam lá. Ou seja, apesar de nós classificarmos essas duas mulheres como sendo pretas, elas possuem uma composição genética, um genético distinto dentro das etnias. Então, só para exemplificar como essa classificação étnica, muitas vezes, ela é dissociada do fator biológico. É interessante quando nós observamos as populações de vários animais, nós verificamos que existe uma variação maior entre populações de lobos, elefantes, girafas. Existe uma maior variação dos indivíduos dentro dessas populações da mesma espécie do que entre populações humanas. Dessa forma, nós não podemos dizer que existem sub-raças humanas, subespécies. Não existem subespécies. Existe uma raça humana e diversas etnias. E não existe nenhuma característica, uma etnia superior à outra. Alguns sustentam alguns mitos, como tal etnia é mais inteligente do que a outra, tal etnia tem uma performance atlética melhor do que a outra. Entretanto, os estudos científicos não corroboram esse tipo de ideia. Okay? Nós verificamos nos estudos que algumas etnias podem ter predisposições maiores para alguns tipos de doenças, podem ter algumas mutações, alguns polimorfismos distintos. Entretanto, não existe uma superioridade inata a nenhuma etnia, em nenhum aspecto. Esse estudo é muito interessante porque eles resolveram construir o que seria o fenótipo, mas de forma mais específica, o rosto do indivíduo que seria fruto da mistura das etnias existentes hoje. Ou seja, como seria mais ou menos o nosso ancestral, a face dele. E o que conseguiram obter foi essa face que vocês estão vendo, que não é uma face que se encaixa no padrão eurocêntrico que nós conhecemos. É um pouco diferente. Nós não poderíamos classificar esse indivíduo nem como um preto, nem como um branco, ou seja, seria uma mistura. Okay? Então, essa seria a face média do indivíduo. Um estudo muito interessante, realizado em 2010, obviamente com viés evolutivo, nesse caso, retratando um hominídeo, ele fez um estudo de 53 populações diferentes humanas e analisou marcadores genéticos dessas populações. E ao analisar esses marcadores genéticos, ele percebeu que ele conseguia confluir essas populações para 3 grandes grupos ancestrais. E esses 3 grandes grupos ancestrais também não eram muito distintos entre eles, eram bem parecidos. Isso é interessante para nós, por quê? Porque nós que acreditamos na Bíblia, nós vemos que lá no relato bíblico está escrito que, após o dilúvio, os 3 filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé, com suas respectivas esposas, tiveram filhos e povoaram a terra. E nós conseguimos retroceder a 3 grandes grupos genéticos. Então, existem mapas que tentam reconstruir para onde foi essa descendência de Sem, Cão e Jafé. É difícil nós determinarmos exatamente, existem relatos históricos retratando isso, mas exatamente quais povos foram originados por esses patriarcas, nós não sabemos
com precisão. Entretanto, quando nós levantamos essa questão e trazemos para a realidade bíblica, como eu coloquei agora, a história de Noé, enfim, dos filhos dele, a Torre de Babel, que gerou essa dispersão, é interessante nós analisarmos uma acusação que muitas vezes é feita aos cristãos à Bíblia, dizendo que a Bíblia ela corroborou o racismo e que foi utilizada para respaldar essa prática. Na verdade, nós não devemos ignorar essa questão. Infelizmente, ao longo da história, vários trechos da Bíblia foram deturpados, foram modificados para respaldar a escravidão e o preconceito racial. Por exemplo, essa Bíblia aqui, feita pelo Império Britânico na época, era uma Bíblia feita para escravos. Então, o que eles fizeram com essa Bíblia? Eles retiraram alguns trechos que não eram convenientes, como o Êxodo, por exemplo. Então, o livro de Êxodo foi retirado porque os escravos não poderiam ler um livro que fala sobre libertação. Outros trechos também que falavam sobre o amor ao próximo, sobre a igualdade, também foram retirados dessa Bíblia. Uma Bíblia específica para escravos. Essa outra Bíblia, a Scofield, muito famosa, de 1917, ela contém um comentário relacionando a maldição de Cão com a raça negra, com a etnia negra. O que é equivocado, porque nós não temos nenhuma evidências para corroborar esse tipo de ideia. Pelo contrário, nós sabemos que essa maldição de Cão se cumpriu no fato do povo cananeu ser posteriormente expulso da sua terra e trabalhar como servos, enfim. Se cumpriu com o povo cananeu e não tem conexão nenhuma com o povo negro, povo preto. Enfim, equívocos que foram feitos em nome da Bíblia. Mas será que a própria Bíblia seria racista? A Bíblia, ela regulamenta a escravidão de tal forma que quando nós lemos alguns trechos, deixa de ser escravidão, porque a Bíblia, por exemplo, Paulo escreve que Filemão devia ser tratado como um filho, inclusive, como alguém querido. E com o tempo, a Bíblia sempre é um crescente, nós vemos que Deus tenta conscientizar o ser humano de que essa prática ela é equivocada. A escravidão é equivocada. Deus criou todos os seres humanos iguais. Tanto brancos como pretos, como amarelos, todos foram criados à imagem e semelhança de Deus. Todos eles. Todos nós somos um. E não existe margem na Bíblia para nós respaldarmos atitudes racistas e eugenistas. Nesse contexto, não basta nós unicamente entendermos essa realidade, nós temos que promover a justiça e a igualdade. Nesse contexto, um trecho escrito há muito tempo atrás pela escritora Ellen White é atual até os dias de hoje. Ela se referindo aos seus conterrâneos norte-americanos, ela escreveu o seguinte: a lei de Deus, contida nos 10 mandamentos, revela ao homem seu dever de amar a Deus supremamente e ao próximo como ele mesmo. A nação americana tem uma dívida de amor com a raça preta. E Deus ordenou que eles fizessem restituição pelo mal que fizeram no passado. Aqueles que não tomaram parte ativa na aplicação da escravidão sobre as pessoas de cor não são aliviados da responsabilidade de fazer esforços especiais para remover, na medida do possível, o resultado certo da escravidão. Isso aplica a nós também. Mas essa luta ela deve estar desvinculada de polarizações políticas, ideológicas, e deve ser motivada pela empatia, pelo amor ao próximo e pela noção que nós temos de humanidade. Nós devemos lutar e promover essa igualdade. Para finalizar essa breve explanação, gostaria de colocar um questionamento que foi feito por Benjamin Disraeli, em um discurso que ele fez em Oxford, muito conhecido, e nesse discurso, um pouco depois da divulgação das ideias de Darwin, Benjamin Disraeli coloca a seguinte questão. Ele diz no discurso dele: senhores, a questão é, seria o homem um macaco ou um anjo? E ele disse: eu estou do lado dos anjos. Eu creio que seria um anjo porque, se eu não concordar com isso, eu estaria destruindo a humanidade, o conceito de humanidade. Então, Benjamin Disraeli já contemplou os desdobramentos que poderiam surgir em função
da aceitação da teoria da evolução e colocou essa questão, né? Somos mais um macaco ou temos uma origem transcendente? Ou seja, para nós analisarmos essa questão e lidarmos de forma saudável com ela, de forma equilibrada, nós temos que olhar para nossas origens e responder algumas perguntas importantes. Quem realmente nós somos? De onde nós viemos? Para onde nós vamos? Será que existe uma realidade superior a que nós vivemos aqui? Outra realidade? Após o surgimento da teoria da evolução, tem sido promovido uma polarização entre ciência e religião, como se você tivesse que escolher ficar do lado da religião ou da ciência. Mas o objetivo desse simpósio é justamente promover e mostrar que pode haver um diálogo saudável entre ciência e religião. Muitos, infelizmente, têm confundido ciência com filosofia ateísta. Pode haver um diálogo saudável entre ciência e religião. Finalizando com a palavra de Deus, que ela diz sobre essa questão, Atos 17, 26, de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. De Sarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher. Eu incluiria aqui nem preto, nem branco, nem asiático, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Obrigado, Tiago, pela sua apresentação. Realmente, o racismo é um tema muito pertinente e eu tenho certeza que todos gostaram da palestra. Dando continuidade ao nosso simpósio, nós vamos receber agora o Danilo Oliveira. O Danilo ele é mestre em paleobiologia pela Universidade de Bristol e tem feito um trabalho muito bom para o criacionismo no sul do Brasil. Obrigado por aceitar o nosso convite, Danilo, e seja bem-vindo. Olá, Dr. Marcos Natal, olá a todos que estão nos assistindo. É um prazer enorme estar aqui com vocês e fazer parte desse evento. Espero que vocês estejam aproveitando bastante e espero que aproveitem e aprendam bastante com o que eu vou trazer aqui para vocês hoje. Agora eu vou estar falando sobre a paleontologia e a relação que ela tem com o dilúvio. Agora, vou falar o que é paleontologia, para começo de conversa. Paleontologia é o ramo da ciência que se estuda a vida antiga, ou no caso, os fósseis, né, sejam fósseis de qualquer tipo de animal, de peixes, de formigas ou até de dinossauros. Né? Todos os tipos são estudados dentro da paleontologia. E elas têm algumas coisas muito interessantes para nos revelar de como era a vida no passado. Só que muitos cientistas acabam não percebendo um detalhe muito importante, de que, na realidade, a paleontologia aponta sim para o que a Bíblia está falando, aponta sim para um dilúvio. E isso é muito interessante, algo que muitos cientistas não consideram. E nós vamos hoje, então, estar falando de alguns pontos muito interessantes, muito legais, de como a paleontologia está indicando que aconteceu realmente um dilúvio, assim como é falado e narrado em Gênesis, os primeiros capítulos de Gênesis. Vou estar compartilhando aqui os slides com vocês, e daí a gente vai começar a discutir um pouco esse tema. Vamos lá. Só um minutinho. Muito bem. Acredito que vocês já conseguem ver os slides. E hoje estaremos falando então sobre a paleontologia e a relação com o dilúvio. Primeiro, vamos começar devagar, né? Vamos lá em Gênesis 7, capítulo 7, versículo 11 e 12. Diz o seguinte: no ano 600 da vida de Noé, então já tinha vivido bastante aí, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram, e houve copiosa chuva, houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. Esse trecho nós provavelmente já lemos várias vezes, ou já ouvimos a história de Noé e sua família várias vezes também.
Mas tem um detalhe aí que a gente às vezes não se atenta. Deixa eu ver se você percebe. Dá uma olhadinha aí no versículo. Vê se você observa alguma coisa diferente do que a gente geralmente imagina sobre o dilúvio. Dá alguns segundinhos. Ali no meio, ou na realidade no final, quando a gente lê sobre a chuva durante 40 dias e 40 noites, a gente já está acostumado. Mas ele fala que romperam-se as fontes do grande abismo. Primeiro, o que é romper? É abrir, quebrar, né? Rachar alguma coisa. Então rompeu, quebrou. As fontes, o que é uma fonte? É um lugar onde jorra alguma coisa, né? Geralmente jorra água, né? As fontes do grande abismo. Então, de algum lugar profundo. Então, das profundezas romperam-se e lá do fundo saiu água. Interessante, a gente geralmente não trabalha isso quando a gente está falando da história, a gente nem se liga nesse detalhe. Mas é uma parte muito importante, extremamente relevante, que pode justificar muitas coisas. Eu não vou entrar nesses detalhes agora, né? Acredito que dá uma outra palestra completa só falar sobre isso. Mas isso justificaria também de onde veio a água do dilúvio, certo? E depois de que abriram-se então essas fontes, aí sim, em seguida, começou a chover durante 40 dias e 40 noites. O dilúvio, ele não foi algo simples. A gente geralmente imagina ele como uma coisa tranquila, tipo Noé e sua família e os animaizinhos num barquinho, aí começou a chover, foi alagando, o barquinho começou a se deslocar, a subir, e pronto, daí ficaram navegando tranquilamente, na paz. Provavelmente não foi assim. O dilúvio, na realidade, foi extremamente catastrófico. Foi uma catástrofe que nunca mais foi vista na história da humanidade. Tanto que Deus ainda prometeu no final nunca mais fazer isso. De tão catastrófico e gigantesco que foi. Eu vou mostrar um videozinho para vocês, rapidinho, de uma simulação de como poderia ter sido o início desse dilúvio. Né, ou como é descrito aí nesses versículos. Claro, talvez foi um pouco diferente, a gente não tem certeza, porque não estávamos lá. Mas a gente consegue chegar a algumas conclusões, e esse vídeo vai mostrar um pouquinho, e também vai mostrar que provavelmente foi um pouco diferente do que aquilo que a gente imagina. Olhem só. Notem do lado, tem um relógio que vai acelerar, mostrando que o tempo está passando mais rápido. A porta da arca se fechou, e então as fontes do grande abismo se abriram, e essa água presa lá embaixo teria saído. E saiu com muita força, muita velocidade. Então, quando subiu bem alto, ela ainda evaporava, né, e se formava nuvens. Isso que você vê se espalhando, na realidade, são nuvens, certo? Com certeza houveram tsunamis e terremotos, né? Mas o que está se expandindo aí não é uma onda gigante, isso aí são nuvens se espalhando por toda a Terra. Note que o relógio está passando mais rápido. Com certeza foi assustador para as pessoas, elas nunca tinham visto uma situação assim. Novamente, foi único na história do nosso planeta. Aí temos a arca. E só então houve copiosa chuva, houve muita chuva durante 40 dias e 40 noites. Então é um cenário já um pouco diferente do que a gente geralmente visualiza, não é verdade? Uma situação muito mais catastrófica. E realmente foi extremamente catastrófico. Se o dilúvio realmente aconteceu, né? Porque a gente não estava lá, né? Nenhum de nós viveu essa situação. Então a gente só tem como estudar, especular e tentar entender mais sobre a história do nosso planeta. Mas, observando a natureza, observando as evidências, se o dilúvio realmente aconteceu, nós deveríamos encontrar
milhares de criaturas mortas. Na verdade, porque morreu tudo que não estava, todos os animais terrestres que estavam fora da arca morreram. Então, milhares de criaturas deveriam ser encontradas mortas, inclusive nos mares também. Algumas sobreviveriam, né, porque tem água no planeta inteiro, mas algumas com certeza seriam soterradas, né, por terra, lama e tudo, né, toda essa catástrofe que estaria acontecendo, né. Quando aqui, se a gente pensar numa situação no Brasil ou na sua cidade, né, quando acontece uma chuva muito forte, é bem comum acontecer deslizamento de terra, né, ou ruas alagarem, muita terra, muita lama ser arrastada por ali. Isso com uma chuva. Imagina uma chuva de 40 dias e 40 noites. O desastre que não foi. Então, realmente, se o dilúvio realmente aconteceu, nós deveríamos encontrar milhares de criaturas mortas, né? Isso faz sentido. Enterradas por lama, porque muita terra, muita água, né? Forma lama. Espalhadas por toda a terra. E a gente deveria encontrar isso em qualquer lugar, porque no fim das contas, ou não em qualquer lugar, mas em muitos lugares, porque no fim das contas o dilúvio foi global, foi no mundo inteiro. E o interessante é exatamente isso que nós encontramos. Milhares de criaturas que foram soterradas, né, são os fósseis, soterradas por lama, e a gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso, e espalhadas por toda a Terra. No mundo inteiro a gente encontra fósseis. Isso é muito legal. É uma evidência interessante de que o dilúvio realmente aconteceu. Nós vamos expandir e ser um pouquinho mais específicos em alguns casos aqui. Esse exemplo, nessa imagem, a gente consegue ver a fossilização de um dinossauro. O processo da criatura ali se tornar, então, um fóssil. O que é um fóssil? É um animal, ou partes de um animal, que fossilizou, ou seja, ela não tem mais partes orgânicas, ela se tornou praticamente um mineral, uma rocha. Ela fica dura, igual uma rocha. Então, a parte orgânica é trocada por minerais do solo, que tomam o formato, então, do fóssil, ali do organismo, né? No caso, o esqueleto desse dinossauro. Então, vamos ver. Na primeira imagem, nós temos um dinossauro ali caído na terra, na lama, e água em cima dele. Engraçado. Se você parar para notar em qualquer livro, seja ele criacionista, evolucionista, um livro para crianças, um livro para acadêmicos, quando está mostrando uma imagem semelhante a essa, do processo de fossilização, da formação de um fóssil, sempre, anote o que eu estou falando, sempre você encontra o animal morrendo ou na água ou próximo da água, próximo de um rio, próximo de um lago, ou num pântano, próximo de lama. Por quê? Qualquer paleontólogo vai concordar que água é vital para o processo de fossilização. É extremamente importante para que haja essa troca de minerais com o organismo ali. Então, nós precisamos de água. E no dilúvio, tinha água de sobra. Então, a gente consegue ter, primeiro, esse animal morrendo na água, depois ele sendo soterrado ali embaixo, algumas camadas. Na outra imagem de cima, nós temos ele soterrado por mais camadas ainda, e toda essa pressão vai fazendo com que esse sedimento se torne rocha, e também o organismo ali, né, fossilize. E depois, com chuva, erosão e tudo mais, esse fóssil é exposto e os paleontólogos e outras pessoas acabam encontrando esses fósseis por todo o mundo. Mas é interessante como um cenário assim é bem parecido com o que a gente encontraria num dilúvio. Quando falam de fósseis também, geralmente a gente imagina, ou pelo menos é dito, né, que o animal estava lá, morreu, e com o tempo ele foi sendo soterrado devagarzinho por um pouquinho de terra, depois mais um pouco, depois mais um pouco, e depois mais um pouquinho. Se isso realmente teria acontecido, ou tivesse acontecido, a gente nem encontraria, às vezes, os animais inteiros, como nós estamos observando aqui. Eles já teriam sido despedaçados por criaturas carniceiras, né, que iam lá e iam comer o cadáver daquela criatura, o corpo dela que já estava exposto ali, né, e bactérias e tudo mais teriam dilacerado com tudo, espalhado os ossos para todos os lados. Mas nós encontramos muitos deles inteirinhos, mostrando que eles foram rapidamente soterrados. E existem outras evidências para isso. Por exemplo, a imagem de cima, do lado esquerdo.
Se você puder observar, nós temos um fundo preto ali e nele temos um dinossauro que está protegendo o seu ninho com seus ovos. Interessante. Se ele estava ali tentando proteger o ninho, ele provavelmente morreu muito rápido. Alguma coisa estava acontecendo, talvez uma grande onda, ou um deslizamento de terra, ou muita lama vindo, e ele se assustou, tentou proteger o ninho de qualquer coisa e foi rapidamente soterrado. Não deu nem um tempo de fugir. Muito rápido. Logo abaixo nós temos uma imagem de 2 dinossauros brigando. Olha que cena interessante. Essa, na realidade, é uma réplica. O fóssil original tem alguns ossos um pouco mais incompletos, mas aqui dá para visualizar bem. Mas mostra eles nessa posição brigando, o que é muito interessante. No documentário, eu estava assistindo um documentário uma vez sobre esses 2 dinossauros e dizia que onde eles viviam era um deserto. Então, dificilmente teria água para fossilizar eles, não é mesmo? E eles estavam lá e começaram a brigar um com o outro, porque um é carnívoro, outro é herbívoro, estavam um caçando o outro, e estavam brigando e rolaram por uma duna de areia enquanto brigavam. E daí eu pensei, nossa, a primeira vez que vai acontecer, que eu vejo, de um dinossauro, né, um fóssil ser formado em uma situação onde não havia água, só havia areia seca ali. Então diz que daí essa areia deslizou dessa duna e soterrou esses dinossauros. Mas daí logo em seguida, a pessoa que estava narrando o documentário falou que essa duna estava encharcada de água, essa areia estava encharcada devido a chuvas recentes, e então essa areia deslizou e soterrou esses 2 animais, esses 2 dinossauros. Eu fiquei, nossa, interessante, de novo, sempre precisa de água. E foi uma situação muito rápida. Não foi algo devagar, que eles morreram devagarzinho, não. Instantâneo. Assim como a gente imaginaria que aconteceria no dilúvio. E em outros fósseis nós encontramos dinossauros assim, com o pescoço virado para trás, que é uma posição de sufocamento. Quando eles não conseguem respirar, ou quando algumas criaturas assim, que têm esse tipo de pescoço morrem em água, algumas pesquisas mostram isso, fizeram pesquisas com galinhas que já haviam morrido e colocavam em água, o pescoço delas virava. Interessante, então esse dinossauro, 2 hipóteses, ou morreu sufocando, sem ar, e daí ficou nessa posição e foi soterrado rapidamente, ou já havia morrido e caiu na água, e depois foi soterrado rapidamente, porque as partes estão todas inteirinhas ali, e devido a estar na água, o pescoço dele ficou virado para trás. Independente da situação, é como se tivesse acontecido um dilúvio, e esse animal morreu durante esse dilúvio. Muito interessante. Outra coisa bem legal é que quando a gente fala em termos da evolução, camadas de rocha demoram às vezes 100 anos, 1000 anos, dependendo das camadas, às vezes milhares de anos para se formarem, segundo a teoria da evolução. Só que nós encontramos alguns troncos de árvore atravessando várias camadas de rocha, como vocês podem ver naquela ilustração e algumas dessas imagens. Eles atravessando várias camadas. E são árvores, troncos de árvores fossilizados, já viraram rocha, né? Já viraram um fóssil, está duro. E está atravessando várias camadas. Elas não têm milhares e milhares de anos para ter soterrado devagarzinho cada uma dessas camadas. Não foi o caso. Elas foram sendo soterradas rapidamente. Esses troncos afundaram e camadas de lama foram sendo depositadas rapidamente, assim como a gente esperaria em um dilúvio. Outro detalhe bem legal. Os cientistas, geralmente evolucionistas, né, esperam ou esperariam que a vida tivesse se desenvolvido lentamente no nosso planeta. Primeiro, uma célula, depois algumas células ali, pouquinhas, né, que depois foram se reproduzindo, se tornando organismos um pouco mais complexos, depois aparece uma espécie aqui, outra espécie ali, e gradativamente vai aumentando a complexidade, a diversidade. Aí depois esses animais se tornaram tão diferentes, algumas dessas espécies que foram surgindo, tão diferentes uma da outra, que eram já novos grupos. Aí outros grupos surgiram, depois mais grupos, e a diversidade aumentando cada vez mais. Certo? É assim que imaginas. Só que a gente não vê isso no registro fóssil. Bem, a gente vê grande diversidade em camadas diferentes. Isso com certeza, novas espécies. Mas os filos animais
que são grandes grupos de animais que englobam grandes grupos, por exemplo, os artrópodes, né, que tem os insetos, os crustáceos e vários outros dentro desse grupo, ou os cordados, que envolvem todos os vertebrados. Então, esses filos deveriam aparecer gradativamente. Um filo novo aqui, depois milhões de anos, um outro filo, né, esses grupos grandes. Depois outro, depois outro. No decorrer de milhões de anos, uma coisa gradativa, uma linha contínua, aumentando devagarzinho. Mas a gente não vê isso. O gráfico ao lado mostra, você não precisa entender tudo, tem 2 gráficos em um só. As linhas que estão de fundo não precisa analisar agora. Eu quero que você observe a cor, certo? Eu vou tentar pegar aqui o laser para tentar apontar para vocês. Vamos lá. Apontar para vocês aqui. Muito bem. Acredito que vocês conseguem ver o laserzinho aqui na imagem, certo? A bolinha vermelha. Então, aqui nessa imagem, nesse gráfico, nós temos aqui milhões e milhões de anos atrás, certo? Muito antigo, e vai ficando cada vez mais recente no decorrer que passa essa barra, certo? Ela vai passando até aqui na frente seria os dias atuais, certo? Isso, segundo a evolução, milhões e milhões de anos. Então, o que nós deveríamos esperar? Deveríamos esperar que aqui no começo teria uma espécie ou outra de ser vivo, e devagarzinho essa linha, que no caso é o azul, ele deveria ir subindo devagar, 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 até chegar aqui onde nós temos hoje. O mesmo vale para o amarelo. Mas, que são as classes, no caso. É um outro tipo de diferenciação de animais em outros grupos. Mas olha só que interessante. Nós não temos praticamente nada aqui. Aí aqui sobe só um degrauzinho, um filo ali, depois outro, e de repente, bum! Um monte de criaturas. Uma grande diversidade. Olha essa linha aqui, até o amarelo. Ele não vem gradativo, subindo uma linha contínua até lá. Não, ele simplesmente apareceu tudo. Não eram todas as espécies, mas quase todos os filos, que são esses grandes grupos animais, estão presentes desde o começo. É como se o planeta já estivesse repleto de todos os tipos de criaturas e de repente começou um dilúvio e soterrou tudo. Por isso a gente encontra uma grande diversidade, tudo de uma vez. E a gente vê isso nos fósseis. Não é aquilo que a gente esperava, os evolucionistas esperavam de uma coisa gradativa. É uma coisa rápida, uma coisa intensa. De uma vez, muitas criaturas aparecem. Aqui nessa imagem, no desenho, vocês conseguem ver até bem isso exemplificado. Aqui não tem praticamente vida nenhuma aqui embaixo, que é o mais antigo, e aqui em cima é mais recente. Quase nada, só uma coisinha aqui, e de repente, a partir dessa linha, nós temos uma grande diversidade de seres vivos, que é mais ou menos o que aquele gráfico mostra. Isso aqui está em milhões de anos, são evolucionistas que fizeram esse desenho. Mas não tem como fugir do fato de que a vida, de repente, aparece ali. E é um indicador muito interessante de que o dilúvio realmente aconteceu. Outra evidência que eu gosto bastante é a questão dos chamados, colocar entre aspas aqui, elos perdidos, certo? Vamos pegar um exemplo clássico. Temos aqui um peixe, esse peixe é o selacanto, acreditava-se que ele estava extinto há milhões de anos atrás, mas por incrível que pareça, ele está vivo até hoje. Ele é encontrado, se não me engano, na costa da África ou em alguns outros locais do planeta. Ele é um peixe bem grande, certo? E vive nas profundezas. Então, esse peixe acreditava-se que ele estava extinto e que, a partir dele, haveriam evoluído algumas criaturas, alguns tipos de peixes e animais que foram evoluindo nadadeiras mais fortes e outras características que permitiram ele, então, começar a sobreviver depois de milhões de anos, sobreviver fora da água, na terra, e começar a andar e se tornar, então, os animais terrestres, certo? Os vertebrados terrestres. Os quadrúpedes. Então, eles acreditam que haveria, então, esse selacanto, e depois foi evoluindo até uma criatura como essa, que o nome é Tiktaalik, que é, na realidade, um peixe. É um peixe bem diferente, né? Mas ele tem nadadeiras bem fortes, e ele conseguia, acredita-se, mover até o pescoço dele um pouquinho para cima, coisa que peixes geralmente não fazem. Então, ele teria um pouquinho de liberdade, e poderia até respirar
assim na superfície da água. Muitos peixes hoje respiram na superfície, conseguem respirar ar da atmosfera. Então isso não é uma novidade, né? Mas ele teria essa capacidade. Então os evolucionistas acreditam que ele estaria nessa linhagem de animais que iriam futuramente evoluir para animais terrestres. Ele ainda não era terrestre, um peixe totalmente aquático. Então acreditava-se isso, que ele teria evoluído e tal. Mas claro que ele precisa de nadadeiras grandes e fortes. Ele era um peixe que podia chegar a 3 metros ou mais. Então ele é um peixe enorme. Ele com certeza precisava de muita força nessas nadadeiras, para se apoiar e também para nadar. Alguns peixes hoje em dia utilizam suas nadadeiras para se apoiar no fundo do mar ou no fundo dos rios. Então era um peixe bem diferente. Só que consideraram ele como um grande elo perdido. Mas, há um tempo atrás, descobriram algumas pegadas de criaturas terrestres, certo? Com 5 dedinhos, não era nem nadadeira assim, tinham dedos, e que datava de antes dessa criatura aqui, e muito antes dos primeiros animais terrestres, segundo a teoria da evolução. A idade que era considerada era igual a desse peixe aqui, onde só havia esse peixe, não havia os outros elos perdidos. E encontraram pegadas dessas criaturas. Olha aqui, ó, as pegadinhas aqui na imagem, certo? Fizeram até um desenho mostrando que tinha que ser um animal assim, e não assim como o Tiktaalik, que ia fazer essas pegadas. O Tiktaalik era um peixe, ele não ia fazer essas pegadas. Mas um animal como esse, parecido com uma salamandra, conseguiria fazer esse tipo de movimento e deixar essas pegadas. Você consegue até observar uma pegada aqui com os dedinhos. Então, as pegadas mostrando que já haviam animais terrestres muito antes do que os evolucionistas achavam que existia. E a gente imagina, se a natureza já tinha sido toda criada por Deus e depois veio um dilúvio, é claro que já tinham animais terrestres. É óbvio, eles já estavam lá. E nós hoje estamos descobrindo cada vez mais isso. Outros fósseis bem legais que a gente encontra são fósseis bem incomuns de partes moles. E eu já vou explicar sobre isso. Lembra quando eu falei da explosão de vida, né, que de repente aparecia naquela linha? Uma delas é conhecida como a explosão do Cambriano, que de repente aparecem uma diversidade de vida gigantesca e espécies de animais que parecem até alienígenas. Olhem esses da imagem aqui. Parece que foi até inventado, né? Mas não, esses animais existiram e nós encontramos fósseis deles ainda hoje. Praticamente todos eles já estão extintos, né? Não existem esses animais, mas nós encontramos os fósseis deles. E é muito legal, porque muitos desses animais, eles não têm partes duras, como ossos, ou um exoesqueleto, como os artrópodes. Eles tinham partes moles. Quando eu digo parte mole, para a gente seria como se fosse pele, músculo, cartilagem, certo? Essas partes assim. E esses animais eram compostos de partes moles. Mas nós encontramos fósseis como esse aqui ao lado, muito bem preservados. Muito bem preservados, inclusive com as partes moles preservadas. Nesse caso, elas já mineralizaram, elas viraram rocha. Não são moles mais, são duras, né? Mas foram preservadas. Se elas tivessem morrido devagarzinho, como a gente falou, essas partes moles já teriam se decomposto rapidamente, né? Já teria apodrecido. Mas não, elas preservaram rapidamente, mostrando que o processo de iniciar essa fossilização não demora tanto. Tem que ser em questão de poucos dias para já iniciar, não necessariamente a fossilização, mas a mineralização, que é uma dessas etapas. A mineralização desse tecido mole. Então, os animais teriam que ter sido soterrados rapidamente e também rapidamente começar o processo de preservação. Não pode demorar milhares e milhares de anos. Alguns dinossauros foram encontrados até mumificados. Nesse caso, mumificaram primeiro e depois viraram fóssil. Aqui eles já são fósseis. Mas nós encontramos partes do corpo deles quase que intactos, né? Parecem que está vivo. Por exemplo, olha esse aqui, esse anquilossauro. Ambos dinossauros aqui. Esse anquilossauro parece que ele está dormindo. Nem parece que é um fóssil, de tão perfeitamente preservado ele está. É muito bonito de se ver. E esse também, nós observamos até resquícios aqui e marcas de fibras musculares, né? E partes internas dos órgãos aí desse dinossauro.
Isso é muito legal. Então, novamente, esses dinossauros foram preservados em situações muito únicas, muito diferentes. Coisa que a nossa natureza, hoje em dia, não proporciona. Mas o dilúvio proporciona isso e bastante. Tanto que a gente encontra vários casos, não simplesmente desses, mas de outros casos de tecido mole preservados. Se a gente for levar para um extremo ainda, existem casos onde tecidos moles não foram mineralizados e são encontrados ainda moles. Olhem essas estruturas que foram encontradas dentro de um osso de um Tiranossauro Rex. Já foram encontrados outros casos também de outros dinossauros que possuíam características semelhantes. Olhem só, estruturas que lembram veias com células sanguíneas. Olha só que interessante. E outras partes aqui, como essas brancas, que essas setinhas estão apontando, passaram por um processo químico em laboratório, foram hidratadas novamente e observaram que se puxasse, elas ainda estavam moles, e se você soltasse, ela voltava ao formato original. Tipo a nossa pele. Quando a gente pega a pele e puxa e solta, ela volta ao formato original. Ela não fica deformada para sempre, não é verdade? Ela volta. E esses tecidos também voltaram. Agora eu lhe pergunto, esses tecidos deveriam estar preservados se um dinossauro como esse morreu há, sei lá, 65 milhões de anos atrás? Impossível. Já é difícil se ele morreu há alguns milhares de anos, né, segundo o dilúvio. Mas, se morreu há milhões e milhões de anos, é completamente inviável nós encontrarmos essas estruturas. Mas nós encontramos até hoje. É fenomenal como os fósseis estão revelando a verdade que nós já lemos na Bíblia há muito, muito tempo. Outros fósseis que foram muito bem preservados, tecido mole, nesse caso, já mineralizado, virou rocha. Alguns, nós encontramos resquícios químicos num fóssil como esse, utilizando alguns tipos de análises específicos, nós encontramos resquícios do sistema nervoso dessa criatura. Olha, esse aqui embaixo é a espécie dela, né? E nós encontramos e conseguimos até perceber como eram os gânglios e o sistema nervoso desse animal. Olha que fenomenal, quão bem preservado está essa criatura. E tecido nervoso, né, esse tecido que a gente encontra em vários outros tecidos moles, né, o sistema nervoso, ele apodrece muito rápido. Ele não tem uma capacidade de preservação muito longa. Ele apodrece muito, muito rápido. E mesmo assim nós encontramos resquícios que ele foi preservado ali como um fóssil. Ou seja, preservação muito rápida. Aqui nós temos um peixe, inclusive encontrado aqui no Brasil, no Araripe. Nós temos aqui a cabeça do peixe e o corpo dele. E aqui o rabo. Na realidade parece até um camarão, né? Lembra um pouco um camarão, mas é um peixe. E vários desses peixes já foram encontrados lá. Olhando com microscopia eletrônica, eles conseguiram observar o quê? Estruturas musculares, como fibras musculares. Olha, microscópicas. Olha nessa imagem aqui, ali de baixo. Fibras musculares minúsculas, ainda preservadas. Olha o nível de preservação, a delicadeza dessa preservação. Esse animal foi rapidamente soterrado e tão rápido a preservação dele que nem deu tempo dos músculos apodrecerem assim e se desfazerem. Pouco disso aconteceu, deu tempo de preservar até as fibras musculares. Olha que legal, a gente conhece até isso desse animal, desse peixe, como eram essas fibras, a estrutura muscular dele, de tão bem preservado que foi. Outro caso muito interessante, né, é o caso dessas estruturas aqui. Você consegue imaginar o que é isso? É bem diferente, é difícil até de tentar adivinhar. Sabe por quê? Porque isso aqui são embriões de esponja do mar que foram encontradas. Se não me engano, foram encontradas na China. E olha que legal, você consegue observar até essas estruturas das células. Olha aqui, ó, as estruturas celulares, porque são várias células juntas, né? Então esses embriões ainda em formação ali, começando a se desenvolver, foram preservados, fossilizados. Claro que tudo isso aqui é microscópico, mas foram preservados com uma nitidez impressionante. Isso é muito, muito interessante. Um dilúvio vai proporcionar, então, situações assim onde nós conseguimos preservar esses tipos de fósseis.
já que a natureza no dia a dia não proporciona. E por último exemplo, eu gostaria de mostrar até uma pena preservada. Olha que legal, uma pena que virou um fóssil. Só que interessante é que nela, em algumas partes, nós encontramos estruturas que são conhecidas como melanossomos, que dão cor, né, para as células, né, e para o corpo dos animais. E esses melanossomos, que são estruturas microscópicas que ficam dentro da célula, essas estruturas foram preservadas microscopicamente. Olha que legal! E a gente consegue até identificar, então, a coloração de uma pena, de tão bem preservada que ela foi. São casos muito interessantes que nós estamos observando aqui. Casos que mostram que um dilúvio realmente aconteceu. Isso não tem como acontecer no dia a dia hoje. A gente não observa as condições necessárias para se preservar um fóssil como esses, fósseis como esses que eu mostrei. Nós não encontramos. Só que se temos as condições de um dilúvio global muito intenso, né, muita água, animais e plantas sendo soterradas rapidamente, nós conseguimos simular as situações que eram necessárias para formar os fósseis que nós estamos observando. Isso se aplica a tantos outros fósseis, só vimos alguns exemplos. Mas é muito bom ver que a ciência, uma boa ciência, uma ciência verdadeira, sempre vai apontar para a palavra de Deus. Sempre estará de acordo com a criação, com o dilúvio e tudo mais. A ciência não vai discordar. Claro que os cientistas podem discordar porque são humanos, né? Todos nós temos opiniões diferentes, interpretações diferentes. Mas no final das contas, quando estudamos mesmo e chegamos a uma conclusão mais próxima da realidade, ela sempre vai apontar para a palavra de Deus. Por isso nós não podemos simplesmente desistir da Bíblia porque não estamos entendendo alguma coisa, seja na área da ciência ou em qualquer outra área, até na vida pessoal. No fim das contas, tudo que nós lemos na Bíblia, encontramos na palavra de Deus, é verdadeiro, pois veio direto da boca dele. Ele inspirou a escrita desse livro. E a Bíblia não é um livro de ciências, mas contém ciência. Contém os fundamentos para nós entendermos a natureza, inclusive os fósseis, como nós temos visto. Espero que vocês tenham aprendido um pouco hoje, e um pouco mais, e ganhado um pouquinho mais de paixão, não só pela paleontologia e pelos fósseis, mas também pela palavra de Deus. Um grande abraço a todos e que Deus te abençoe. Obrigado, Danilo, pela sua apresentação. Esse tema que você trouxe é bem interessante, a relação dos fósseis com o dilúvio. Queremos agradecer também a você que esteve conosco ontem e hoje neste primeiro simpósio de criacionistas da Divisão Sul-Americana sobre as origens. Se você quiser rever as palestras, é só acessar o canal Adventistas Brasil ou então curtir a nossa página no Facebook. Obrigado e até a próxima.